Olá, boa tarde, alunos do terceiros anos. Eu vou passar hoje a matéria sobre representação geométrica de números complexos. E aí, essa matéria que eu vou explicar, eu vou pedir atividade depois. Então, toda semana eu vou fazer isso. Eu vou gerar um vídeo primeiro e depois passo a atividade para vocês poderem fazer. Então, assim, vocês vão ter as explicações sobre as atividades que vocês vão ter que fazer. Então, a nossa matéria de hoje é representação geométrica de um número complexo. Representação geométrica. Geométrica de um número complexo. Então, todo número complexo, na forma algébrica, a gente já aprendeu que eu tenho uma parte que é chamada de real, 6 mais 3i. Então, eu tenho a parte 6 mais 3i. Então, essa é a minha representação de um número complexo. A parte real, que é o 6, então essa é a minha parte real. E a parte imaginária, que é o 3i. Então, todo número complexo, eu tenho uma parte real e uma parte imaginária. Então, quando a gente vai fazer a representação geométrica de um número complexo, eu vou montar um ponto. E esse ponto é que vai ser representado no meu plano, que é chamado plano de Argand-Gauss. Vou explicar depois, vou mostrar esse plano de Argand-Gauss. Mas só para entender. Então, no caso desse meu número complexo, se nós fôssemos montar ele na forma algébrica, eu tenho 6, que é o valor da parte real, e o 3, que é o valor da parte imaginária. Então, nós temos, como a gente tem na representação de um número, um gráfico cartesiano, eu tenho o x e tenho o y. Nesse caso, eu tenho a parte real, que é o valor do A. Então, a parte real é o valor da letra A. E a parte imaginária, é o valor da letra B. Por quê? Só para lembrar vocês, um número complexo na forma genérica, eu tenho isso, A mais BI. Então, o A é a minha parte real, que é o valor do X, e o nosso B é a parte imaginária, que é o valor do Y. Então, todo número complexo, se eu for representar na forma geométrica, eu vou ter que montar um ponto, e esse ponto vai ser composto do valor do A e do valor do B. O A vai ser o meu, como se fosse o X, e o B é o meu valor do Y na representação do plano cartesiano. Ok? Então, vamos agora, que a gente já explicou o que é um número complexo na forma algébrica, vamos representar ele agora no gráfico. Então, o gráfico que a gente vai representar é chamado de plano de Argand-Gauss. Okay? Então, nós temos o plano de Argand-Gauss. Plano de Argand-Gauss. Esse plano de Argand-Gauss é da mesma forma do eixo x e y. A única diferença é que a gente tem aqui. Então, nós temos aqui o eixo de plano de Argand-Gauss funciona o quê? Nós temos aqui a parte real, e nós temos a parte imaginária. Se fôssemos trazer para o plano cartesiano, aqui nós teríamos o x e aqui nós teríamos o y. Só que aqui a gente tem o plano de Argand-Gauss, onde o real é o meu eixo horizontal e a parte imaginária é o meu eixo vertical. Então, nós teríamos o x e o y, mas no plano de Argand-Gauss, real é o meu eixo horizontal e o meu eixo vertical é o meu eixo imaginário. E do mesmo jeito, temos a numeração. 1, 2, 3, 4. Positivo para a direita, negativo à esquerda. Negativo à esquerda. Positivo para cima. 1, 2, 3, 4.
negativo para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E aí nós temos o nosso plano de Argand-Gauss. Então, vamos dar um exemplo. Número complexo, 2 mais 3i. Então, o número complexo 2 mais 3i. Se eu quero representar esse número complexo aqui no meu plano de Argand-Gauss, então nós vamos ter que a representação vai ser o A é 2 e o nosso B é 3, positivo porque não tem sinal. Então, é o plano 2 e 3. O 2 é o eixo real e o 3 é o eixo imaginário. Se formos trazer isso para x é o 2 e o y é o 3. Mesmo conceito, só que mudando o nome de eixo real e eixo imaginário. Então, 2 de x e 3 de y. Pronto. Então, aqui nós temos a representação geométrica de um número complexo, ok? No plano de Argand-Gauss. Lembrando o seguinte, cada um, o que acontece? Do mesmo jeito que do eixo cartesiano, nós temos quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante. Primeiro quadrante. Se eu tiver um ponto que está aqui, então, primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo quadrante. Nós temos aqui terceiro quadrante. Terceiro quadrante. E, por último, quarto quadrante. Então, se eu tenho que localizar os pontos dentro de um número complexo, dentro do plano de Argand-Gauss, e quero saber o quadrante, é só localizar ele para saber isso. Então, nós temos primeiro quadrante. Nesse caso, o nosso número complexo 2 mais 3i, ele está no primeiro quadrante na hora que eu vou representar ele no plano de Argand-Gauss. De uma maneira mais simples para você entender, a gente pode pensar o seguinte. Se o valor do x for positivo e o valor do y for positivo, então, ó, meu x é positivo, o y é positivo, ou seja, a minha parte real é positiva e a minha parte imaginária é positiva, então ele está no primeiro quadrante. Se aqui eu tenho, ó, o nosso x vai ser negativo, nossa parte real é negativa e a nossa parte imaginária é positiva. Então, ele vai estar no segundo quadrante. Quando os dois estiverem negativos, se a parte real e a parte imaginária for negativa, vai estar no terceiro quadrante. E se o valor da parte real é positiva e o y, que a parte imaginária é negativa, ele está no quarto quadrante. Então, só para a gente entender melhor, então, quando eu quero localizar e dizer em que quadrante está o meu número complexo, eu tenho que localizar ele. Eu posso construir o gráfico normalmente e localizar, lembrando, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, ou eu posso usar o conceito dos sinais. Por exemplo, se eu tenho um número complexo, menos 4 e menos 3i, olha o que acontece. A parte real é negativa 4 e a parte imaginária é negativa 3. Os dois são negativos? Os dois são negativos, então está no terceiro quadrante. Então, eu nem preciso construir o gráfico. Eu posso, só pelos sinais, já identificar se ele está em que quadrante. Por exemplo, aqui, quando eu tenho o número complexo 6 menos 2i, olha o que acontece. O meu número complexo, então, a parte real é 6, a parte imaginária é menos 2. Então, o 6 é mais e a parte imaginária é menos. Mais e menos está no quarto quadrante. Então, já posso colocar que esse número complexo 6 menos 2i está no quarto quadrante. Quarto QD. Então, eu posso, através dos sinais, localizar ou construir o gráfico, a critério de vocês. Então, no exercício que eu estou encaminhando para vocês, eu peço para localizar em que quadrante está cada número complexo. Então, você pode construir o gráfico ou, de acordo com os sinais, localizar os valores, ok? Isso é a primeira questão da nossa atividade de hoje. Continuando com as explicações,
nós vamos para a segunda questão. A segunda questão ele pede para calcular o módulo de um número complexo. O módulo de um número complexo vai depender também de uma fórmula. Então, o módulo de um número complexo, nós temos a fórmula que é essa aqui, ó. Essa é a fórmula do módulo de um número complexo. Então, a fórmula do módulo de um número complexo é a seguinte. É o símbolo ρ, que é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a fórmula para calcular o módulo de qualquer número complexo. Símbolo ρ, que é grego. Então, como é que eu calculo? Por exemplo, número complexo. Menos 6 mais 8i. Eu só preciso saber o valor da parte real e da parte imaginária. Lembrando, todo número complexo, na fórmula algébrica, ele tem A mais BI. Então, nós já sabemos quem é o A. O A está sozinho, menos 6, que é a minha parte real. Quem é a parte imaginária? O 8i. Eu só preciso do valor do B. Então, para calcular aqui, nós temos que ρ é igual a raiz quadrada. Nós temos que o A, só para a gente fechar, o A é menos 6 e o B é 8 positivo. O A é menos 6, B é 8. Esses valores vêm para a fórmula. Eu tenho aqui, no caso, A, que é menos 6 ao quadrado, mais o valor do B, que é 8. Mais 8 ao quadrado. Ok? É importante lembrar o seguinte, como aqui é elevado ao quadrado, em nenhum momento que você for calcular o módulo de um número complexo, vai dar um resultado negativo. Por quê? Estou sempre elevando ao quadrado. Então, qualquer número negativo elevado ao quadrado é positivo. Então, como regra, aqui nesse cálculo você não vai ter resultado negativo. Sempre é positivo. Se der negativo, você errou no cálculo. Então, nós temos isso aqui é igual. Menos 6 ao quadrado é 36 positivo, mais 8 ao quadrado, que é 64. Portanto, dá raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Pronto. Nós calculamos o módulo de um número complexo. Nem sempre as raízes vão ser exatas. Nesse meu exemplo, deu uma raiz exata. Pode acontecer de não dar uma raiz exata. Por exemplo, raiz quadrada de 17. 17 não é exata. Então, quando não for raiz exata, a gente pode simplificar, como a gente pode não ter como simplificar, e aí termina o exercício. Então, nós aqui calculamos um exemplo onde o meu número complexo era menos 6 mais 8i. Calculamos através da fórmula, então a fórmula de número complexo, o módulo de um número complexo é essa daqui. Esse símbolo é símbolo ρ igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Resultado, 10. Vamos calcular um outro exemplo para a gente ver o que acontece quando não é raiz exata. Então vamos lá. Raiz quadrada, vamos dar um outro número. Eu tenho z igual a 1 menos 4i. 1 menos 4i. Outro número complexo. Aonde? Quem é a letra A? O A vale 1 e a nossa letra B, cuidado, é menos 4. Aplicando a fórmula. Então, aqui o B, né? Aqui a letra B. Então, o A é 1 e o B é menos 4. Aplicando a fórmula, ρ é igual a raiz quadrada. O valor de A, que é 1, 1 ao quadrado, mais da fórmula, só que aqui é negativo, menos 4. Mas aí que eu falei, aqui de novo acontecendo. Eu tenho menos 4 elevado ao quadrado. É um número negativo, mas elevado ao quadrado vai dar positivo. Então, ρ é igual a 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 ao quadrado vai dar mais 16. Deu a raiz quadrada de 17. 17 é um número primo, não tem como simplificar. Quando não tem como simplificar, terminou aqui o exercício raiz quadrada de 17. Então, nem sempre eu vou ter raízes exatas. Quando não for raiz exata, eu posso deixar. Quando não for possível simplificar, eu posso deixar no formato de raiz, porque o número 17 é um número primo, não tem como simplificar. Vamos dar um exemplo agora, quando a gente consegue simplificar. Então, vamos lá. Outro número complexo para a gente poder calcular o seu módulo. Então,
Então, o exercício 2 pede exatamente para isso, para calcular o módulo de número complexo. Vamos lá, colocar aqui z igual a 2 mais 6i. 2 mais 6i. Nós temos que o A é 2 e a letra B é 6. Então, A2, B6. Vamos calcular o módulo. Então, ρ é igual. Raiz quadrada. A2 ao quadrado mais o B, que é 6. 6 ao quadrado. Portanto, ρ é igual a 2 ao quadrado, 4, mais 6 ao quadrado, 36. Símbolo ρ é igual a raiz quadrada de 40. 40 não é uma raiz exata, mas não é um número primo. Então, existe a possibilidade de simplificarmos. Como é que a gente vai fazer? Sempre que eu precisar simplificar um número, eu tenho que usar alguns conceitos que vocês aprenderam anteriormente. Então, o conceito é decomposição em fatores primos. Então, toda vez que eu tiver que simplificar uma raiz, eu preciso decompor em fatores primos. Então, 40. Números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. 40 por 2 dá 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5 e por 5 dá 1. Então, nós sabemos que o número 40 pode ser transformado na seguinte potência. Raiz quadrada, ρ é igual a raiz quadrada de 1, 2, 3, 2 à terceira vezes 5. Só que desta forma que está simplificado, eu não consigo simplificar. Porque eu tenho 2 à terceira, e aqui é uma raiz quadrada. Então, normalmente, quando você fizer a decomposição em fatores primos, e sempre que houver repetição, procure fazer isso. Sempre colocar de 2 em 2. Então, aqui eu tenho 3, 2. Como eu tenho 2, eu posso, então, escrever desse jeito. Ρ é igual 1, 2. 2 ao quadrado, porque eu tenho 2 vezes o 2. Sobrou 1, 2 e sobrou 5. Então, só repetir. O que eu consegui fazer em dupla foi só 2 e 2. Então, 1, 2, ficou 2 ao quadrado. Esse 2 só tem ele, não dá para fazer nada, o 5 também não. Por que eu faço isso? Porque aí, usando o conceito das regras de potenciação, quando esse expoente aqui for igual ao índice, eu posso cancelar. E esse 2 sai fora. Então, a resposta desse exercício, o ρ vai ser igual. Nós vamos ter. Esse 2 eu consegui cancelar, ficou 2. Cancelo esse 2 com o índice, ele sai fora do radical e fica aqui dentro 2 vezes 5. Então, cancelando 2, o 2 sai para fora do radical. Então, a nossa resposta aqui, só para finalizar, vai ficar P igual, ok? Então, aqui fica P igual, o 2 fora do radical, 2 vezes 5, 10. Então, essa é a resposta simplificada. Eu só vou simplificar quando não for um número primo e puder fazer a decomposição, e precisa haver isso, haver repetição de números. Se não repetir números na hora que eu fizer a decomposição em fatores primos, não tem como simplificar. Um exemplo para vocês entenderem como, por exemplo, 34 decomposto em fator primo por 2. 34 por 2 dá 17. 17 só dá para simplificar por 17. Tá vendo? Apesar de eu conseguir fazer a decomposição, ó, 2 e 17. Não repetiu nenhum número. Então, o 34 é um número que eu não conseguiria simplificar e continuaria como raiz de 34. Ok? Com isso, a gente explicou o segundo exercício da atividade de hoje que eu vou estar encaminhando. Agora, vamos para o último. O último, ele pede para calcular o argumento de um número complexo. Então, para calcularmos o argumento de um número complexo, no caso, estou pedindo calcular o argumento apenas da tangente. Então, o argumento, só para a gente entender o que você tem aqui, ó, um número complexo. Então, vamos lá. Vamos só para entender. Aqui é a nossa parte real do número complexo e aqui é a parte imaginária. Imaginária do número complexo. Então, nós temos aqui o eixo horizontal, que é o real, e nós temos o eixo vertical, que é o nosso eixo imaginário. Então, vamos usar um exemplo
número complexo, 2 mais 2i. Eu quero calcular o argumento dele. Então, o que é o argumento? O argumento, nós localizando aqui o ponto, nós temos o ponto 2 no eixo horizontal, e nós temos o ponto 2 no eixo vertical. Aqui é o ponto de origem. Então, aqui é o nosso ponto. Então, aqui eu tinha 2 de real e 2 de imaginário. Então, aqui é o nosso ponto P. Só para vocês entenderem, quando a gente fala em números complexos, quando eu calculo o módulo é isso aqui, ó. Esse é o módulo de um número complexo. Aqui é o nosso ρ. Esse é o módulo. Então, aqui é o módulo de um número complexo. O argumento de um número complexo é esse valor aqui. É o valor do ângulo. Esse é o valor do θ. Esse é o ângulo que nós vamos calcular. Então, no exercício número 3, eu peço para calcular o argumento. O argumento de um número complexo. O argumento de um número complexo é esse ângulo. Para calcular o argumento de um número complexo, basta eu... Seguinte, eu tenho 3 argumentos. Eu tenho o argumento da tangente. Eu tenho o argumento do seno. Ok? E tenho o argumento do cosseno. Então, cosseno tangente de θ, seno de θ e cosseno de θ. Nesse exercício que eu estou pedindo só o valor da tangente de θ. Então, esse é mais fácil. Depois, nas próximas aulas, eu vou calcular o argumento do seno e o argumento do cosseno. Então, o que eu preciso? Eu preciso só saber qual é o valor desse ângulo. Para fazer o cálculo, achar o valor desse ângulo, eu preciso fazer o quê? Descobrir a tangente de θ, que é o que está sendo pedido, o argumento, a tangente de θ. Como é que eu faço? A tangente, lembrando, aqui ó, eu tenho θ. Esse valor é o valor do quê? O 2, aqui nós temos o valor do 2, que é o valor, lembrando de trigonometria, o ângulo está aqui, esse aqui é o meu cateto oposto. E aqui o ângulo, esse valor aqui é o valor do meu cateto adjacente. Então, para poder calcular a tangente, eu preciso desses dois valores que eu tenho. Então, esse valor aqui vale quanto? 2. Então, na verdade, a fórmula vai ser essa aqui, ó, o valor de B dividido pelo valor de A. Essa vai ser o valor da minha tangente, B sobre A. Quando nós formos calcular o seno do θ, o seno de θ é quem? Cateto oposto, que é quem? Que é o nosso B, dividido pela hipotenusa, que é o nosso ρ. Então, vai ser B sobre ρ. E o cosseno? O cosseno é cateto adjacente, que é o A, dividido por ρ. Então, são essas 3 fórmulas que a gente usa para calcular o argumento de um número complexo. Só que nesse exercício que eu estou passando para vocês, estou pedindo apenas calcular a tangente. Então, no nosso exemplo aqui, que eu dei aqui, 2 mais 2i. Então, eu vou calcular a tangente de θ. A tangente de θ vai ser o quê? Tangente de θ vai ser igual a o valor de B dividido por A. No nosso caso aqui, quem é o B? O B é 2, dividido por A, que é 2. Feito isso, deu 1. Tangente de θ é 1. Aí nós vamos lembrar o seguinte. O ano passado, no segundo colegial, eu passei uma tabela trigonométrica. Junto com a atividade de hoje, eu também vou encaminhar para vocês uma tabela trigonométrica onde tem os valores de seno e cosseno de todos e tangente de todos os valores que a gente trabalhou. Então, de 30, 45, 60, 90. Então, eu vou colocar para vocês, junto com a atividade, também essa tabela trigonométrica. E aí vocês vão ver lá que a tangente que dá 1 como resultado é de 45 graus.
Então, nesse caso, o argumento que eu estou querendo calcular é 45 graus. Então, como a tangente deu 1, eu vou na tabela trigonométrica que vocês já utilizaram o ano passado e vão ver lá, tangente de 45 graus. O único valor que dá um positivo na tangente é 45 graus. Pronto, achei o argumento do nosso exercício. Então, no exercício 3 é isso. Eu quero achar o argumento. O argumento eu quero só calcular o valor da tangente. Nas próximas aulas eu vou ensinar como se calcula o argumento do seno e do cosseno. Nesse momento eu pedi só o argumento da tangente. Então é isso. Você vai pegar o valor de A e B e dividir. Por exemplo, eu tenho outro número complexo. Z igual a 4 mais 4i. É um outro número complexo. Na hora que eu vou calcular a tangente dele, tangente vai ser o quê? O valor de B, que é 4, sobre 4. 4 sobre 4 é 1. Aí, de novo, um ângulo, um outro número complexo que também deu tangente de 1 é 45 graus. 45 graus. Então, eu calculo aqui e vejo na tabela qual é o valor. Ok? Com isso, eu acho que eu vou ajudar vocês a resolver as atividades de hoje. Então, até o final da tarde eu estou encaminhando mais essa atividade de hoje, ok? Obrigado, espero que possa ajudar com vocês. Até a próxima!